Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma gravação do Rafa Podcast e que delícia que tá, gente. E agradecer vocês pela audiência, por estarem acompanhando aqui os nossos episódios e essa terceira temporada com vários convidados especiais e falando e trazendo muitas curiosidades para vocês aqui. Também falando de empreendedorismo, falando de histórias de sucesso e dando continuidade à história de sucesso. Porque principalmente nossa região tem muita história que precisa ser contada e quem sabe a sua história pode ser a próxima também, tá bom? Então estamos aqui gravando hoje um convidado, um amigo muito especial também, que a gente vai estar batendo um papo aqui de curiosidades e principalmente que influenciando diretamente no seu dia a dia. E vou te dar um spoiler aqui. Você passa muito mais tempo nele do que dormindo do que acordado. Então já pega o spoiler aí, que isso é muito importante e uma questão de praticamente saúde pública também. E você deve saber e deve conhecer e você vai ter um monte de dicas aqui. E vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre bons produtos. Eu tenho certeza que você vai curtir esse episódio. Fala pessoal, antes de continuar esse episódio, eu gostaria de apresentar para vocês os patrocinadores da terceira temporada do Rafa Podcast. Empresas e empresários que confiam a sua marca conosco. Gostaria de deixar aqui meu grande abraço. Dr. Paulo Oliveira e Clínica Novance, Ortobon Resende, Casa das Frutas Resende, Monalisa Jales Veterinária, Toga Ambiental, Decor Colors Resende e Mamute Energy Drink. E assim como essas marcas que acreditam e acreditaram no nosso podcast, você também pode atrelar a sua marca aqui no Rafa Podcast. Escaneie o QR Code, faça contato com a nossa equipe e também atrele a sua marca ao nosso podcast. E bora para o episódio. Quem está aqui hoje para poder fazer esse podcast comigo? Seja muito bem-vindo, meu amigo Alex. Alex do Ortobon. Obrigado, Rafa, pelo convite. Vou apanhar quando eu chegar em casa, né? Porque a Ana Paula é brava, vai brigar comigo, mas vamos lá. Vai vamos ter tocar desconto? aí, com certeza a gente dá um jeito. Vai dar um jeito, é isso aí. Já colocamos, já lançamos, não vai ter jeito, né? Vai ter que dar o desconto. É isso né? aí, vamos ter que cumprir, né, meu amigo? E vamos aproveitar esse podcast, vamos falar bastante coisa aqui, muita curiosidade bacana, algumas muito engraçadas que muita gente acaba não sabendo, mas a gente vai esclarecer bastante coisa aqui. E vai ser bem legal. Sim. Alex, para o pessoal que, como eu apresentei aqui, né, falei das unidades, o pessoal que não te conhece também, não conhece a Ana, ou ainda não conhece as unidades, como que, cara, porque eu já te conheço há bastante tempo, né, e não era do ramo de colchão, né, e se apresenta aí pro pessoal, diz quem que é o Alex, para conhecer um pouquinho da sua história. Pô, vamos lá então, Rafa. Realmente eu não atuava nesse ramo, né? E desde muito cedo eu venho trabalhando em alguns segmentos diferentes. Então eu já trabalhei em loja de colchões, loja de calçados, desculpa. Eu já trabalhei com uma curiosidade legal que eu falo para algumas pessoas, churrasqueiras em tijolos. Já viu aquela churrasqueirinha de tijolo à vista? Já Sim. trabalhei nesse ramo. Trabalhei também como segurança de loja, Ah, que foi é? quando começou mesmo a minha trajetória no ramo de vendas aí. E com o passar do tempo, né, através da faculdade, eu conheci a Ana Paula, e aí a Ana Paula já atuava nesse ramo de colchões, hoje ela está há 14 anos com a Ortobon, e a gente acabou fazendo algumas parcerias, e trabalhei no ramo da saúde também, no ramo odontológico. E aí, Uhum. nessa época que a gente fez a faculdade, a gente fez administração, a gente se conheceu. E ali a gente começou a fazer alguns trabalhos de parceria, que eu fazia alguns treinamentos de equipe, alguma coisa assim. E aí eu acabei conhecendo a Ana Paula e começamos a fazer um trabalho juntos. Com o passar do tempo, a gente começou a desenvolver esses trabalhos e no final da faculdade ali, a gente já estava encerrando a faculdade, surgiu a oportunidade da gente poder surgiu a possibilidade de fechar uma parceria através da sociedade. Então foi quando eu comecei a conhecer o ramo de colchões. E Uhum. ali para frente eu comecei a me especializar e aí tô até hoje. Já há quanto tempo no ramo? Tô há 5 anos. E a Ana já tá há quanto tempo? 14 anos. 14 Me anos, cara. ensinou muita coisa. Aquela menina ali sabe muita coisa de colchão. Além de toda a simpatia dela, ela consegue envolver a venda através de muito conhecimento e sem perder a simpatia, que é muito importante. Que hoje em dia, que a gente está vivendo esse mundo digital,
o acolhimento, aquele tratamento ali olho no olho com o cliente é muito importante. E ela sabe fazer isso perfeitamente. Sim, cara, e Alex, já vou dar uma pedrada aqui, já vou lançar uma polêmica aqui já. Cara, e que eu fiquei aqui pensando, cara, que a gente, eu algumas vezes já falei assim, cara, não, você vende colchão, cara? Não, não vendo colchão, eu vendo aparelho de dormir. Depois eu descobri que é aparelho mágico de dormir, né? Porque um aparelho de custar 100 mil reais, 50... Dá até algum produto da sua loja que custa 50 mil reais, cara? Não, não. Posso falar colchão? Tá certo falar colchão? Eles dizem que é um aparelho terapêutico, É, o né? que que você vende lá? Que eles acabam trabalhando alguns outros procedimentos e tem também algumas situações como cura de algumas situações, enfim. Então é bem mais diferente, é bem diferente do ramo que a gente atua. É, mas não justifica custar 50 mil. Cara, você vai lá no Autobom, você não vai pagar 50 mil no Não, não. colchão, não. Lá a gente consegue atender todos os públicos, a gente consegue fazer uma consultoria que a gente até internamente, a gente trata, não é como vendedor, a gente trabalha como consultores do sono. Porque Uhum. apesar da gente ter vários modelos dentro da loja, nem todos servem para todo tipo de pessoa. Então tem a indicação correta, a gente faz uma análise, a gente faz todo um trabalho de conhecer de fato a necessidade do cliente, a gente consegue direcionar o produto de acordo com a necessidade de cada um. Caramba. Você sabe de cabeça, Alex, quantos modelos tem de colchão, por exemplo, cara? Um chute assim, mais ou menos, de... Ô, Rafa, hoje a gente tem na faixa de em torno de 15 colchões, que são os colchões mais conhecidos e que a gente trabalha com maior frequência. A Ortobon, ela trabalha com a linha de franquia, ela trabalha com 4 linhas. Então a gente tem diversos produtos. Isso falando de colchão. Porque Aham. a gente também tem as bases, a gente também tem a questão das cabeceiras e a gente tem todos os acessórios. Então, se a gente somar isso, são mais de 400 produtos hoje comercializados na linha de franquia, que a gente Uhum. pode resumir a questão de colchões, bases, tanto tradicional quanto baú, que é uma excelente opção para as pessoas que têm pouco espaço e precisam otimizar ali o ambiente. A gente tem as cabeceiras que dão uma elegância a mais no quarto, no ambiente, né? E os acessórios para poder ajudar. E como você iniciou na questão do colchão amarelado e tal, então a gente também tem a solução para isso não acontecer. E a gente ter sempre um colchão ali branquinho, bonito, do jeito que Ah, então a gente precisa. vai dar essas dicas e que eu tenho certeza que, cara, que colchão, várias coisas que eu aprendi já tem. E aí não é merchan, não, tá? Mas todos os colchões da minha casa são lá da Autobom. Comprei com o Alex, comprei um com a Ana, comprei com o Alex depois. E tudo Autobom. E foi antes de merchan, mas realmente é porque o produto é de qualidade. A própria Ortobon já não dispensa apresentações, né? A Ortobon tem Exatamente. quanto? É nacional? É uma empresa nacional? É uma empresa nacional e aqui a gente já tem várias curiosidades. No início da Ortobon, Rafa, ela era do ramo metalúrgico. Ah, é? Ela vendia camas, colchões, né? Vendia escadas, berços, aquelas mesinhas para telefone antigo, para televisão, e Sim. vendia tudo isso daí. Então, na época, o fundador, né, ela iniciou em 69, lá em Santos, nesse ramo. Só que o representante dela, o sócio, né, o diretor, ele era um cara muito visionário, sempre foi. Então, ele entendeu que aquele momento ali, o sistema de camas era muito mais promissor para ele do que o próprio ramo de Metalurgia, né? metalurgia. Então ele foi desenvolvendo e focou nas camas. Então ali por volta de 75, mais ou menos, com a grande evolução na venda de camas e colchões, ele montou a segunda fábrica de colchões. Quando foi em 78, 79 ali mais ou menos, ele começou a ter tanta procura que passou a produzir as próprias espumas. Então ele já começou a ter a espuma do próprio colchão. Em 89, 87, 89, me falha a memória agora, foi quando o nome veio para Ortobon, que ele quis unir
qualidade com ortopedia. Então, Uhum. orto vem de ortopedia e o bom vem de qualidade, para poder juntar os Ah, que dois. legal, baita curiosidade. Bom, se eu já, os nome era bom agora, sabendo do fundamento dele, ficou melhor ainda. Então, Exatamente. orto de ortopedia e bom de De, produto bom. de qualidade, Muito exatamente. Por bom. isso que é o ortobom. E aí o ramo foi tão promissor e a visão dele foi muito boa que hoje hoje a Ortobom possui mais de 15 fábricas. Ela está espalhada no Brasil inteiro. E hoje, na América Latina, a Ortobom é a maior produtora de colchão. E uma Caramba, curiosidade bacana, a segunda maior produtora de espuma do mundo. caramba. Que a Ortobom também tem esse ramo que ela trabalha na questão de confecção da própria espuma. Então, o que que isso traz de benefício para os nossos clientes? A gente tem uma empresa que ela é muito especializada e ela investe muito em tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala em colchão, a gente não tem noção da quantidade de tecnologia que é adotada ali naquele produto. Então, desde da confecção até o chegar na casa do cliente, tem muita coisa que acontece. Quer ver uma coisa muito legal para a Aham. questão do meio ambiente? Hoje a gente tem um colchão, ele é chamado Liberty. A Ortobon ela visa muito a questão ambiental. Então, para cada colchão vendido hoje da Ortobon, são retirados em torno de 8 garrafas PETs do ambiente. Então, a Ortobon consegue fazer o tecido do colchão Liberty usando um pouco da matéria-prima que é a garrafinha PET ali na confecção do próprio colchão. Então, ajuda também a não ir esse tipo de produto ali para o oceano, que a gente vê muita coisa, Então, infelizmente. Alex, você falou uma coisa que agora já você falando que eu tô viajando, porque não tem um rio que eu não passo que eu não vejo um colchão lá, cara, na beira do rio. Parece, cara, qualquer se você passa perto de córrego assim, por exemplo, você vê lá alguém jogou um colchão. Cara, existe alguma maneira segura de fazer? Existe a Ortobon tem alguma maneira de política reversa de meu colchão velho eu te entregar e você dar Rafa, destinação? tem, cara. A gente tem duas formas da gente fazer isso, mas infelizmente acaba faltando um pouco a informação, né? Uhum. Que acaba tendo esse descarte. Infelizmente a gente vê muito isso, Em terreno principalmente em alguns baldio, tudo. terreno baldio. O que que a gente da loja faz hoje em dia? Toda vez que a gente está fazendo a comercialização de um colchão, a gente conversa com o nosso cliente. Você tem destino para esse colchão? Então, o que que a gente E faz? não vale dizer que é um terreno baldio do vizinho, né? Né? Não me venha com essa, porque a gente vai arrumar a solução. Então, a gente tem duas formas de ajudar os nossos clientes. Ou a gente direciona isso para uma família carente, tá? Ah, Então, a legal. gente tem algumas parcerias que a gente já tem uma listagem de pessoas que têm lá um pedido através da ONG que deixa lá o nome. Então, olha, eu estou precisando de colchão, de cama, tal. Então, a gente já faz esse trabalho com o cliente. Então, quando o cliente ele quer fazer essa doação, a gente faz o trabalho de levar esse produto até uma família carente. Então, a gente entrega o novo, retira esse produto da casa do cliente, a gente faz ali um processo, né, de higienização, a gente embala certinho e a gente direciona até a casa dessa pessoa que necessita. E a segunda opção, quando a gente identifica que o colchão, infelizmente, já não está mais em Uhum. condições de uso, a gente leva para o descarte da própria cidade, que a gente tem a própria prefeitura, que ela disponibiliza um local para a gente fazer esse descarte da forma adequada. Então, mesmo que não tenha condições, a gente pega esse produto e leva para descarte, para evitar que vá para os nossos rios e Uhum. acaba poluindo aí a nossa cidade. Caraca, Alex, baita informação, cara. Eu tenho certeza, gente. Não, você não sabia dessa. Essa já começamos aí com uma pedrada boa já, assim, eu tenho certeza que é problema de várias pessoas e tem gente que não sabe o que fazer. Então, olha só, se você tem a oportunidade, já investe no projeto social, faz contato com o Alex e se você quiser doar o seu colchão, adquirindo um novo, você consegue. Tá no colchão novo, vai dormir melhor e ainda vai dormir melhor por dois motivos, porque vai fazer o bem ao próximo e vai ter um colchão novo. Olha aí, E tem cara. muita gente precisando, Aham. muita Cara, gente. mas isso nunca ouvi dizer isso. Eu tive vários problemas já assim
de colchão, fala, cara, onde que eu vou colocar meu colchão? Não tinha ninguém nem pra entregar, pra doar. E Exatamente. outra, você precisa de um carro especial, um caminhão, igual vocês têm, para poder fazer, dependendo do tamanho do colchão, da cama, para transportar, né? Exatamente. Então a gente não faz essa divulgação, né? A gente faz esse trabalho interno e as pessoas que acabam tendo esse contato com a gente faz toda essa divulgação. E a gente também tem uma corrente das pessoas que vão um passando para outro. Aham. Então, assim, diversas vezes a gente tem uma quantidade boa de colchão para a gente poder fazer esse trabalho. Cara, e é muito gratificante. Porque já venho com essa pegada a própria época que eu trabalhei no ramo da saúde. A gente fazia em parceria com algumas empresas da cidade, alguns voluntários, alguns trabalhos onde a gente fazia na zona rural de Resende. Uhum. Então eu levava os produtos da área da saúde até essas pessoas que não tinham acesso a esse tipo de produtos que na época a gente comercializava, né? Então a gente fazia esse trabalho, recolhia presentes, geralmente fazia no final do ano. Então a gente recolhia roupinha, presentes, artigos odontológicos, escova, pasta, fio dental, tudo isso a gente levava para as pessoas carentes. E quando eu fiz essa parceria com a Ana Paula, foi muito bacana porque ela já tinha essa preocupação. Então uniu essas duas forças e a gente conseguiu aumentar isso daí. A gente já conseguiu beneficiar várias famílias. Legal, e agora tá divulgado aí, vai ter amplamente pra gente poder divulgar isso, para poder saber dessa parceria, dessa possibilidade de fazer. Que bacana. E quando você está falando de tecnologia, tem um monte de coisa de colchão também que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Ah, que colchão, quando eu vou comprar um colchão, eu vejo lá, é D28, D30, D33, cara, D eu sei que é de. Eu já vou te dar, é D de densidade. É isso aí. Eu já sei. Agora, o que tem de diferencial, né? Como que eu sei se é o D30? Eu penso o seguinte: quanto maior, melhor. É isso ou não? A regra é essa ou não? Não. Não? Aqui a gente já começa, né, a trabalhar com alguns mitos. Aham. Inclusive, a questão da densidade é só voltado para espuma, né? São as densidades antigas que as pessoas tinham um hábito, que era o D20, D26, D33 e o D45, que são os mais conhecidos. Quanto Uhum. maior a densidade, maior é o suporte de peso e maior é a firmeza do colchão. Então não Ah. quer dizer necessariamente que o D45 é o melhor para todo mundo. Então Uhum. aqui a gente trabalha a questão da própria necessidade e o tipo de conforto que é de preferência do nosso cliente. Então tem muitos clientes que gostam de um colchão mais macio. Então a gente já não vai trabalhar as densidades. Então a gente Ah, e não trabalha. trabalha então densidade, se for mais macio? Aí a gente já vai para o lado da mola Aham. e a gente vai também para o lado das espumas de alta tecnologia. Ah, então se for mola, não é D, não é um colchão D e tal, Ele então. pode até ter, Aham. mas aí ele vai ter uma densidade menor, porque geralmente o público que busca um colchão de molas ensacadas, que são as mais conhecidas, por exemplo, procura mais maciez. Uhum. Então não adianta você colocar a mola e colocar uma espuma muito rígida, porque você vai ter um colchão que acaba sendo firme. E aí a gente consegue identificar. Então, basicamente, assim, as pessoas que têm a preferência por um colchão mais firme, a gente direciona para espuma. Aquelas Aham. pessoas que gostam de um colchão mais confortável, mais macio, a gente trabalha ali a questão das molas. E existe aqui um mito Uhum. muito interessante que muita gente fala pra gente assim, ó, mas Alex, colchão de espuma, ele deforma. Aí a gente começa a brincar na loja, né? Aham. Eu falo, olha, se a gente pegar para analisar, o colchão de espuma que tem um colchão com uma altura de 31, por exemplo, que é um colchão que a gente tem na loja chamado Pro Força. Ele tem 31 de altura, 3 tipos de espuma dentro dele. Então você imagina, são 31 centímetros de espuma. Aí às vezes as pessoas, até aquela questão na época que lançou as molas ensacadas, aquilo foi um boom e acabou que o colchão de espuma meio que ficou de lado, como se fosse um Uhum. colchão que deforma. Ultrapassado também. Exatamente, mas vamos parar para analisar essa questão da espuma. Uhum. A gente tem um colchão da mesma altura, 31. Isso daqui mais ou menos é a mola ensacada. E a gente tem um pillow, né, o pillow top do Aham. colchão, que é mais ou menos isso daqui. Então, se a gente fosse analisar se um colchão deformasse por ser espuma, a probabilidade do colchão de mola seria uma probabilidade de deformidade maior.
o que Sim. acaba sendo um mito, porque Aham. se eu tenho uma placa de espuma de 31 centímetros, a tendência é que o de espuma fosse ter uma durabilidade maior, né? Sim. Então tem esses mitos, então não tem a ver. A gente costuma a vincular a necessidade do cliente com o desenvolvimento de cada colchão. Vou te dar um exemplo aqui muito recorrente nas lojas. Muita gente tem problemas na lombar, muita gente tem hérnia de disco, né, que Uhum. necessita de uma estrutura mais firme. Então aí a gente vem trabalhar uma densidade maior, porque aquele cliente ele precisa estar mais retinho na cama, não pode absorver tanto o corpo dele. Então a gente direciona para o colchão de espuma, um colchão mais firme, que vai dar uma sustentação maior. Ah, Entendi. mas escoliose, por exemplo, aí já necessita que absorva os pontos de pressão e não pressione ali aonde tem o que a gente chama, né, da curvatura ali na coluna. Então você trabalha um colchão de mole. Então a gente busca através do conhecimento que a gente estuda muito e a gente estuda muito essa área para poder melhorar o dia a dia dos nossos clientes. Legal. E, cara, quando você fala, eu tenho certeza que é dúvida aqui também, Alex. Mola ensacada. Pensa aí, tá dentro de um saco. É uma mola dentro de um saco? Porque pelo nome, é literalmente o É nome, não? exatamente isso, Rafa. Aham. Na época, há muitos anos atrás, tinha um tipo de mola que fazia muito barulho. Então, quando as pessoas movimentavam, ela ficava ringindo, porque o aço, né, ele ia esbarrando um no outro e ia fazendo aquele barulho lá que a gente brinca na loja que é o nheque-nheque, né? Aham. Então, a mola ensacada, ela surgiu dessa necessidade. Então, o que que foi desenvolvido nessa mola? Ensacou ela de fato, individualmente e aproveitou e já atendeu outra necessidade. Muitas pessoas giram muito na cama, né? Sim, Então, o caso lá em casa é assim. eu também. E Eu mexo bastante. a Ana Paula mexe bastante durante a noite. Então, a mola ensacada, por isso que chama ensacadas individualmente. Uhum, Ela funciona parecido com um sistema de amortecedor de carro. Quando a gente passa uhum. no buraco, só um lado movimenta, o outro não. Então, a mola ensacada, além dessa ser ensacada individualmente para evitar aquele barulho, a gente também tem ela ensacada individualmente e ela é independente uma da outra. Então, quando uma pessoa deita de um lado, a mola só vai absorver aonde tem o peso. Então, se eu mexo aqui deste lado, só as molas que estão dando suporte ao peso do meu corpo que vai se movimentar e o restante não. E aí a gente também resolve um outro problema. Além do barulho, quando uma pessoa gira de um lado, não incomoda o sono da outra. É muito interessante. Cara, então, porque Mas realmente é é ensacado ensacada mesmo. uma a uma. Isso aí. Legal, queria ver e como depois eu vou procurar na internet, dar um Google lá para ver como que é. Isso aí, tem Ah, várias informações bacanas lá. e quando a gente fala, por exemplo, a diferença de mola ensacada pro de alta tecnologia, né? Da espuma de alta tecnologia? Isso, tem as espumas Hum. de alta tecnologia, as espumas tradicionais. Então, por exemplo, você já deve ter escutado o pessoal falando assim: ah, é o colchão de espuma da NASA. Ah, ou não, a gente ouve falar muito travesseiro da NASA. Isso, a gente tem essa Aham. tecnologia no colchão também. A espuma da NASA já é aquela espuma que se molda ao corpo do cliente. Uhum. Então, quando a pessoa deita, ele se molda perfeitamente ao corpo, dando mais suavidade, mais maciez no colchão. E a gente tem uma espuma de alta tecnologia, que é chamada HR. Esse HR é tipo um látex. Quando deita, faz uma pequena pressão contrária ao peso do corpo, porém absorve os pontos de pressão, que são Aham. três: cabeça, ombro e quadril. No caso do homem, o ponto maior de pressão é o ombro. E aí a parte da mulher é no quadril. E aí entra aquilo que a gente aconselha para poder dar uma durabilidade maior no colchão, que é fazer o giro. E muita gente Essa fala. daí é um detalhe especial. Dar o Então, giro, o que que é? Dar o giro é eu girar, rodar? Não, é dar o giro em quem? é fazer um giro ali 180. Não se vira No mais o colchão, colchão, né, na tá? É verdade, então. exatamente, não se vira mais. Então você faz o giro no colchão, tá? Que você vai mudar ali a posição dos pontos de pressão. Então o desgaste natural do colchão vai ocorrer por inteiro. Então fazendo esse giro, você dá uma durabilidade maior ao De produto. quanto tempo, Alex?
Dependendo do biotipo, pode ser feito a cada 3 meses com os produtos da Ortobon. Uhum. Mas eu sempre aconselho os meus clientes a fazer uma rotina mensal, porque é muito mais fácil a gente manter uma rotina mensal do que trimestral. A Sim, probabilidade de esquecer. esquecimento, na mensal já é a Uhum. probabilidade de esquecer é maior, em trimestral então vai acontecer. E voltando à questão da espuma de alta tecnologia, vai ser também trabalhado em cima de conforto e durabilidade. Espumas tradicionais geralmente são mais firmes, tá? As espumas de alta tecnologia, ela é trabalhada para dar um conforto adicional. E ali a gente tem as espumas viscoelásticas, a HR, que chama que é High Resilience, né? Que ela dá uma Uhum. resistência maior. E a gente também tem elas em gel. Então, Ah, essa eu não sabia. é isso aí. Então, o que que o gel proporciona ao cliente? Além de uma maciez maior, tem um frescor. Então, a gente tem travesseiros hoje que tem uma placa de gel neles que você deita e você já tem você tem aquela sensação de o travesseiro estar geladinho. Ah, legal, isso eu quero conhecer, ó. É muito interessante. O meu caso, por exemplo, eu rapo minha cabeça, porque eu Uhum. sinto muito calor, né, na cabeça. Uhum. E eu acabo transpirando um pouco mais durante a noite. E esse travesseiro em gel, ele é excelente para mim. Porque quando eu deito ali para dormir, eu já sinto aquele frescor, automaticamente eu transpiro menos. É Legal. muito interessante. E tem, você está falando aqui de colchão, eu lembrei até que a gente estava conversando aqui com o Gil, e eu acredito que seja dúvida de muita gente também. Fala, cara, não, quando eu for trocar meu colchão ou comprar um colchão novo, eu vou comprar um colchão ortopédico. Porque Sim. ortopédico vem de ortobom e ortobom é bom. Então eu vou comprar o ortopédico, eu resolvi. Então não é bem assim não, né, Alex? Não, não é bem assim não. E isso até gera muita dúvida, né? Com os clientes que eles chegam na loja e falam assim, Já Alex, chega e eu, quer, né? eu quero um colchão ortopédico. Aí Então, você olha, será? Será mesmo que você quer? exatamente, Rafa. Então a gente vem, a primeira pergunta que a gente faz, Uhum. tá acostumado a dormir no colchão ortopédico? Porque as pessoas confundem colchão ortopédico com colchão exercer a função ortopédica, que Uhum. aqui tem uma grande diferença. O colchão ortopédico, de forma bem assim, simples para um bom entendimento, colchão ortopédico, ele nada mais é que o nome dado ao colchão que antigamente era usado, que era a estrutura de madeira dentro do colchão e uma camada de espuma que é o pillow. Esses colchões são para aquelas pessoas que estão acostumadas a dormir no chão. Aqueles indianos que dormem no prego, né? Exatamente. Então, esse é uma dúvida muito recorrente na loja. E até com o avanço das vendas online, por isso que é importante buscar o conhecimento através dos consultores das nossas lojas, porque são todos especializados no melhor atendimento. Muita gente está comprando pela internet e está olhando a nomenclatura. Colchão ortopédico assimila que é o colchão bom para coluna. Sim. Nem sempre é igual ao próprio lance que eu acabei de falar para você dos pontos de pressão. Dependendo do público feminino, quando vai utilizar, o ponto maior de pressão é o quadril. Então necessita dessa absorção ali do ponto de pressão para dar um conforto maior para o público feminino. Então, quando ele não ocorre essa absorção ali, o quadril do público feminino fica para cima. Automaticamente você pega aqui na lombar, ela dá uma pequena curvatura ali, o que gera um desconforto. E aí surgiu uma curiosidade que antigamente não se vendia muito pillow top, que é um pillow, a gente vende o pillow separado do colchão. E a gente teve aí um aumento muito grande na procura por esse produto, justamente por estar comprando colchão ortopédico, chega em casa na hora de dormir, o Aham. colchão tá duro e necessita de uma camada extra de conforto. Caramba, então, gente, não sinta-se especialista em colchões, achando que já fez seu curso de YouTube lá de 10 minutos, assistiu um vídeo e já é mega especialista.
vá na loja do Ortobon, lá vai o consultor, né? Como que chama? Consultor do O sono. consultor do sono vai fazer uma anamnese, ele vai entender quais são as suas necessidades, como é, principalmente acho que é importante, como você dorme hoje, né? Exatamente. Porque você está acostumado, isso aí tem gente que está acostumado a dormir no chão, né? Para mim impossível, por exemplo, esse ortopédico para mim impossível. Exatamente. E ocorre o oposto, Rafa. Eu tenho clientes que chegam na loja e falam assim: eu dormi no colchão ortopédico de madeira a vida toda, agora eu quero experimentar um colchão de molas. Na hora a gente faz uma consultoria e a gente não aconselha. Por quê? Se eu estou acostumado com um colchão confortável e eu passo por um colchão muito firme, a probabilidade de não adaptação desse produto é muito grande. A mesma coisa acontece ao contrário. Eu estou acostumado a vida inteira com um colchão muito firme. Então, se eu quero mudar de uma estrutura, eu estou fazendo uma mudança muito brusca para a adaptação do meu corpo. Então, se o cliente já está acostumado a dormir no ortopédico, a gente aconselha que ele permaneça, porque dificilmente ele vai se adaptar numa estrutura mais macia. É mais fácil o cliente ir subindo do macio para o mais firme, a adaptação, do que sair do muito firme e descer para ali para o macio. Foi o meu caso. Quando eu troquei, eu tinha. Qual que era o modelo mais macio que eu tinha? O Liberty. O Liberty. Eu tinha o Liberty e fiquei anos com ele, cara. E muitos anos ele tava bonzinho. Eu falei, chegou uma hora, depois a gente vai falar de tempo, né? De troca. Aí falava, tá na hora de trocar, vou um pouquinho maior. O meu era normal. Aí. Depois a gente vai falar de tamanhos, né? O meu era. Depois do normal, qual que é o tamanho? É o Queen. O Queen. Aí fui falar, vou comprar um pouquinho maior, o Queen. Beleza, porque minha esposa estava grávida e a bebezinha de uma hora vai dormir com a gente, então vou comprar o Queen. Aí cheguei lá, Alex, não tô lembrado qual que é, eu acho que era esse. Mas aí vi o colchão lá, sentei e falei, cara, esse aqui tá maneiro. Vou mudar de modelo. Aí mudei de modelo, aí foi pra qual que eu comprei? Foi o Bellona. O Bellona. Aí comprei o Bellona, beleza, chegou lá, a pessoal da Alex foi lá, levou, instalou, colocou. Beleza, deitei, calor no primeiro dia, a gente deitado. De madrugada eu olhei pra cara, ela tava de olho aberto. Eu falei, você não tá dormindo, não? Ela, não, e você? Eu falei, você tá estranhando o colchão? Ela, eu também. Aí falei, então também. Isso aí. E tempo de adaptação, acho que a gente levou quase uma semana, cara. Mas hoje tá espetacular. Rafa, Mas vou te falar que vai depender muito da pessoa, tá? Eu tenho pessoas que se adaptam muito rápido e eu tenho pessoas que demoram, às vezes, entre 15 a 20 dias para poder se adaptar. então não desista do seu colchão, né? Exatamente. Que vai passar. Porque se a gente parar para pensar, a gente troca de colchão em média aí 10 anos. Vamos colocar assim, que é o que eu vejo muito lá na loja, tá? Uhum. Então, se eu tenho 10 anos um colchão, meu corpo está adaptado àquela estrutura durante mais se não fazer muitos a anos. rotação lá, né? Então, a gente já costuma dizer que a gente tem um molde do nosso corpo ali no Sim. colchão. E quando troca o colchão, a gente tem uma camada, o colchão chega retinho na residência. Então, aqui você já consegue identificar como é gritante quando muda a estrutura do colchão para um ortopédico. Porque aquele primeiro momento, o corpo não tem essa adaptação. E ele vai sentir aquela falta ali. E é isso que é o que a gente chama de adaptação. E agora uma coisa até curiosa. Como você falou que agora você gosta muito do colchão, se você volta para o Liberty, no início também vai ter um período de adaptação. E olha a importância do consultor do sono nessa trajetória. Você sabe basicamente o que muda do Liberty para o Bellona? Não. Não faço. Cara, é praticamente uma lâmina de espuma D45 abaixo da espuma viscoelástica. Então, ou seja, a espuma viscoelástica é conhecida pela NASA. Então, quando você deita, ela absorve o molde do teu corpo. Porém, o D45 que vem abaixo dela sustenta o corpo. Então, não deixa baixar igual o Liberty, por exemplo, que tem uma estrutura diferente um pouco ali embaixo dessa lâmina, que já é um D, vamos colocar ali para ficar melhor entendimento, um D28 ali. Então você já percebe a densidade. Então eu tenho um 45,
eu tenho um D33 ou um D28 ali, então a absorção do peso vai ser um pouquinho mais suave, então vai dar uma sensação de conforto e maciez maior. Então É, são detalhes que fazem muita diferença. inclusive, Alex, da minha filha é um Liberty. Sim, É um sim. Liberty. Depois eu comprei porque já pensando, ó, compra esse que é o nosso. Hoje, se eu fosse trocar o meu, eu voltaria pro Liberty também. Mesmo ter Sim. acostumado, mas eu já identifiquei meu modelo. Isso aí. Perfeito para mim é o E Liberty. aí aqui a gente já entra nessa situação, que o grande desafio hoje na loja é a gente identificar de fato essa questão da preferência de conforto, que é Uhum. muito importante. Então aqui a gente já sabe que você tem a preferência por um colchão mais macio. Sim. E o que que é importante É já porque eu tenho escoliose, não sei o que, dose, corcunda, eu já tenho tudo, então eu tenho que moldar. Exatamente, você precisa de uma absorção melhor ali no, Uhum. no, no, co- no suporte ali e a sustentação do corpo. E aqui fica até uma dica. Porque qual é o grande desafio hoje quando a gente trabalha na loja? É, as informações também. É muito importante essa troca com o consultor, porque essa troca vai impedir de fato isso. Você no dia foi muito legal a conversa, a gente foi ali, conversou tal, mas tem pessoas que às vezes não passa para a gente todas as informações e a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Aí a gente força um pouquinho mais ali a questão de algumas perguntas a mais para a gente poder indicar da melhor forma. É muito legal. Sim, na próxima vez que eu vou lá, eu já vou chegar, eu quero um Liberty. Já não, mas não, cara, já fiz podcast com o Alex, já comprei umas 3, 4 vezes aqui, já sei, já. Ele não pode sair de linha, né? Tem Exatamente. isso? Acontece? Acontece de sair de linha. Ah, por exemplo, a gente tinha um colchão chamado do Ovisco, que ele saiu de linha, Aham, mas ele é muito próximo do Belona. Então sim. acaba que um substitui o outro ali. É, e uma coisa também, pessoal, fica a dica aí quando eu comprei o Belona e comprei também o baú, né? É o baú? Isso, É, baú. o baú. Gente, pra quem sabe, eu sou da área de segurança do trabalho, tem que quase dormir com cinto de segurança paraquedista, porque está acima de 2 metros de altura. Rapaz, você cair lá, morre. Quando chegou e montou lá, eu falei, Alex, se eu cair daqui, eu morro, cara. Eu tive dificuldade, eu tenho que pular para subir no colchão. Isso é uma Exatamente. dica importante também, Muito cara. importante, Rafa. E aqui tem um ponto legal que a gente pode abordar, que assim, quando a gente está fazendo ali a consultoria, né, na loja, o cliente ele fica muito pouco dentro da loja. Então, Uhum. às vezes a pessoa senta e logo levanta, não, gostei desse, vamos desenvolver a conversa por esse daqui. É muito importante que o cliente vá até a loja tranquilo, para ele Aham. ver a altura, para ele deitar. Porque para e pensa também, olha, na loja, muitos clientes às vezes não ficam nem 2 minutos deitado no colchão. E Aham. logo Fico que com o. vergonha, tá exposto ali. Você tá ali no Resende Shop, todo mundo passando na rua tá te vendo deitado no colchão. Exatamente. Aqui também no Alpha Center. No Alpha Center. Mas assim, uma coisa legal é que muita gente já está tão Pode acostumado com a deitar? Pode ir lá? loja. Pode provar mesmo pra deitar? Pode, a gente até aconselha isso. A gente brinca, ó, vou baixar um pouquinho a iluminação aqui para dar um soninho aí, relaxar um pouquinho, porque depois você já vai passar pelo menos ali 6 horas dormindo no colchão. Então a probabilidade de poder sentir uma diferença Uhum. na loja para quando o colchão chega em casa, e é comum, tá, a gente ouvir isso. Às Uhum. vezes o cliente fala para mim, Alex, mas na loja estava um pouco mais macia. Eu falo, não é que estava mais macia, é que agora você ficou um tempo maior, mas vai ter uma adaptação. Rapaz, falando nisso, aconteceu 2 casos interessantes comigo na loja. Teve uma cliente que ela tinha muita dificuldade de encontrar colchão. Aí foi um atendimento em conjunto, eu e a Ana Paula. A gente atendendo a cliente, passou todas as informações e a gente vendeu o Ouro Spring, que a gente identificou que o Ouro Spring é o que melhor atenderia ela. Uhum. Aí tá, aí a gente tem o hábito de acompanhar, a gente pergunta depois se tá, como é que tá as noites de sono, a gente faz um processo ali de acompanhamento no início. Aí ela virou pra mim e falou, a gente perguntou, ela, vou passar na loja, eu vou dar um feedback pra vocês. Eita, já preocupante. Tá. Cara, e só que assim, na hora lá, ela muito simpática, muito brincalhona, né?
Aí ela falou mais sério no telefone. Aí eu até comentei com a Ana, falei, Ana, olha, aquela cliente tal falou assim, depois eu vou identificar aqui, depois eu te passo. Aí tá bom. Cara, eu tava no Resende Shop, Uhum. fazendo o atendimento, ela apontou na porta da loja. Ela virou pra mim e falou assim, ô, bom dia, tudo bem? Olha, eu vou terminar o atendimento e te dou uma Hum. atenção. Ela, não, eu só vou te dar um feedback que eu falei pra você no telefone que eu vou te processar. Rapaz, Cara, isso é pior meu ainda. amigo, e eu atendendo outro cliente, eu acho que eu fiquei vermelho na hora. Imagina. Aí eu pedi licença para cliente para poder entender, né? Eu falei, olha, só um minutinho, deixa eu entender Que com ela você processa. rapidinho. Pera aí, rapidinho que eu vou, a mulher vai me processar Só ali para eu só entender entender. isso daqui, né? E aí, rapaz, ela virou para mim e falou assim, eu vou te processar porque tem 3 dias que eu estou perdendo a hora do meu trabalho porque o colchão tá Ah, maravilhoso. mas conta a história Meu inteira, né? amigo. Se deixa ela ir embora. A cliente que estava na mesa também acabou entendendo, né? Viu que era Aham. uma brincadeira, falou assim: olha, eu já estava quase batendo nele aqui. Eu falei, e agora eu vou apanhar na loja. Aí ela foi, deu um feedback muito legal, que ela falou: olha, eu já tentei colchões mais macios, eu já tentei colchões mais firmes e não consegui me adaptar. Esse daqui a gente conseguiu chegar no meio termo, que de fato ele é um Uhum, colchão de molas, aí entra a questão da densidade. uhum, Essa mola ela faz uma pequena pressão contrária ao peso do corpo, ela é chamada de mola nanoelastic, que ela faz essa pressão contrária, e na parte de cima a gente tem um D33. Então, ou aham, seja, o meio termo para ela não estava nem na espuma de alta tecnologia e nem nas molas ensacadas. Então a gente conseguiu identificar ali que ela estava sentindo muito desconforto de rigidez com o colchão de espuma e quando ela foi para a mola ensacada, ela sentiu muito macio. Então a gente foi no meio termo ali. Então a gente tem a mola Nanolastic que faz a pressão contrária e uma espuma tradicional que ela não absorve tanto o impacto, o peso do corpo. E esse trabalho fica nas molas, então ela ajusta de acordo com a necessidade do cliente. Aí foi hum. sensacional a experiência, entendeu? Tá vendo, pessoal, a importância de você ir com tempo na loja? Vou te dar um exemplo. De ir com tempo lá na Ortobon, porque a gente já passou de 1 hora de episódio. Já passamos de 1 hora de episódio e tem um monte de coisa para poder falar sobre colchão ainda. Então, como o Alex falou, não chega lá cheio de pressa, não. Vai lá, toma um cafezinho, toma uma água, vai Isso com aí. calma, tira 1 horinha de cochilo. Vai na hora do almoço, não, porque não vai dar tempo de tirar o cochilo do almoço, não. A gente tá falando mais de 1 hora aqui, tem um monte de coisa pra gente falar ainda sobre colchão, mas tem outra curiosidade, Alex, que eu tenho certeza que o pessoal que não faz. Quando a gente compra o colchão, você falou, o tempo de troca, esse é o tempo recomendado também? 10 anos é o tempo de... ou não? Vai Quais são os depender. critérios para troca Vai de um colchão? depender. Algumas situações que a gente precisa observar, tá? O que você falou no início do podcast é uma dessas situações. Você tá com o colchão amarelado. Então, isso pode ser um sinal de troca de colchão pela questão de ácaro, Sim. tá? Porque É sinal de ácaro, amarelado? o amarelado é suor. Suor. Só que aonde tem o suor tem um acúmulo maior de ácaro e ali o nosso suor ele possui ureia. E a ureia, ela acelera o processo de desgaste da espuma. Então, Uhum. são 2 sinais. Qual que é o outro fator? Que é o que as pessoas confundem. Lembra que a gente acabou de falar do colchão ortopédico? Sim. É um colchão de madeira. O colchão ele precisa ser trocado quando ele não exerce mais a função ortopédica. Ou seja, você tem o ponto maior de pressão que é o teu ombro. Então, se você não tem o hábito de girar o colchão, se você chegar lá na parte do teu ombro e só deixar a sua mão assim, deixar o peso do teu ombro cair ali naquela parte, você vai observar que ali está mais macio do que as outras partes do colchão, porque já houve um desgaste maior da espuma ali por não fazer o giro. Consequentemente, o seu ombro vai baixar um pouco mais. Isso aqui a gente está falando de milímetros, tá? Ele vai baixar um pouco mais a longo prazo e vai chegar a um ponto que vai poder dar uma pequena entorse na coluna, onde vai começar a gerar algumas dores. A mesma coisa acontece no quadril da mulher. Então, ele afunda um pouco mais e a parte do ombro um pouco menos. Então, gera Uhum. uma certa inclinação. Essa é a hora de trocar o colchão.
O Sim. amarelado nem tanto, tá? Porque o Aham. amarelado é somente a questão do ácaro. E aqui tem uma curiosidade do ácaro legal. O ácaro ele não vai causar doença, mas quem tem problema respiratório, quanto mais ácaro tiver, mais alergia vai ser atacada. Quando eu não conhecia sobre colchão, as meninas até brincavam comigo na loja que eu dormia no colchãozinho de 78 de largura Aham. e não trocava. Eu tinha aquele colchão há muito tempo de densidade, na época era o 33. Uhum. Então, pô, faculdade, trabalho, eu chegava em casa muito tarde e saía muito cedo. Só que eu não entendia. Eu acordava de manhã, eu espirrava muito. Eu ficava o tempo todo espirrando. Até a minha vizinha brincava comigo. Ela falava, Alex, eu sei quando você acorda, porque eu fico escutando seus espirros de manhã. E é impressionante. Aí eu troquei o colchão, comecei a usar roupa de cama adequado, protetor no travesseiro, troco o travesseiro adequadamente. O que que é roupa de cama Eu, adequada? é, assim, Uhum. para aquilo que eu usava, né? Aham. Hoje Ah, um tá. Na lençolzinho verdade, é adequado. na verdade é Porque, adequado, o seu era exatamente. precário, Porque né? às vezes, cara, eu chegava em casa e eu nem colocava lençol, eu dormia em cima do colchão mesmo. Travesseiro, já tava com o travesseiro, já era meu de estimação, então eu ficava Aham. 4, 5 anos. E ali tava lotado de ácaro. Então é importante o uso do protetor, o adequado, o uso do protetor, que ele vai impedir que a gente passe o suor pro colchão, Uhum. tá? E é muito importante deixar o colchão respirar. E o que que é respirar? Como que. Não Cara, é tampar o nariz dele? você Como é? tira. Explica aí, pessoal, Você, como é que deixa por ele exemplo, respirar. a minha esposa, ela gosta de fazer a cama posta, né? Então ela põe ali os travesseiros, ela põe o cobre-leito, ela põe o vira, que é aquele lençolzinho virado, que dá Sim. aquele aspecto legal ali para a cama. Isso é muito legal. Quando a gente troca a roupa de cama, é importante você tirar tudo e deixar ele ali sem nada por um período de 2 horas num ambiente arejado. Porque o ácaro ele se prolifera através do calor. Então, Uhum. quanto mais quente for a estrutura do colchão, mais proliferação de ácaro vai ter. Que foi até a dúvida do Gil. Então, se eu botar meu colchão pra tomar um solzinho, tomar um bronze, tô fazendo errado? Vamos fazer. É muito interessante. Tem um videozinho na internet do Doutor Bactéria. Ele Aham. faz esse teste com o travesseiro. Ele pega, coloca o travesseiro na cadeira, próximo de uma piscina no sol. E Aham. logo depois ele coloca uma ravezinha dos ácaros na rave. Porque o que acontece? Quanto mais você aquece o colchão e o travesseiro, maior é a proliferação, porque aí os ácaros começam a se proliferar através disso. Então, quanto mais quente, mais ele se multiplica. Tá vendo, Gil? Então, Não levar o seu colchão pra dar um rolezinho e tomar um solzinho, não. Deixa ele respirar dentro do quarto mesmo. Deixa exato, arejado, sem sol, entendeu? Aham. exatamente. E aí a gente entra naquela situação, porque ali ele começa, é o ambiente perfeito para ele se proliferar. Então, quanto menos calor tiver no colchão, menor vai ser a probabilidade de aumento de ácaro. Porque existe muita hoje forma de vender colchão utilizando o ácaro, né? Porque tem os gatilhos aí Aham. de que a gente acaba utilizando, mas a questão do ácaro, de fato, é não deixar o colchão quente. Até porque a gente falou de tecnologia. Hoje a tecnologia dos colchões da Ortobon, ela se baseia na seguinte situação: o formato da confecção da espuma, com o seu próprio movimento, na hora que você está dormindo, faz essa troca de ar. Expulsa o ar que está quente e renova o ar interno do colchão. Automaticamente, nos colchões da Ortobon, você tem um frescor maior, que ele não absorve a temperatura do corpo, consequentemente, está fazendo ali a proteção contra o ácaro. E ele tem algum tratamento antibactéria, alguma coisa assim? Todos Não. os colchões Você tem têm. bactéria, colchão também? Não. Tem Tem? bastante, muito, muito, muito. A gente não sei se mudou Uhum. esse entendimento, mas até o tempo que eu estava estudando sobre ácaro, tem uma curiosidade legal. Você já reparou que quando você compra um travesseiro, ele está mais leve,
do que 2 anos após o uso, 3 anos. Você já Sim, conseguiu reparar isso? com certeza. Então, de Ele 10 fica mais murchinho, compactado e e mais denso. pesadinho, né? Então, Aham. tem estudos que mostram que 10 a 20% daquele peso é de ácaro. Cai mesmo? Então, o recomendável é sempre estar trocando de colchão, de travesseiro entre 1 a 2 anos. Agora, você imagina uma estrutura do colchão depois de 10 anos de uso. Então, tem bastante Vai ter que ácaro tirar ali. do quarto aí o colchão no guindaste. Chamar a Resemunk lá, nossa cliente, para poder tirar. Gil, seu travesseiro tá pesado ou tá leve? Ah, o Gil falou que o travesseiro dele tá pesado. Então já na saída aqui, já passa ali, já compra um travesseiro para poder dormir sem água. Chegar espirrando aqui, já sei o que é, hein, Gil? É isso aí. E sobre higienização do colchão, tem alguma higienização? Cuidados que tem que ter, além disso que você falou, Alex, deixar o colchão respirar, mas tem mais algumas dicas para você, além de fazer o giro. Vamos até levantar a campanha, hashtag faça o giro, entendeu? E ficou, Alex, vou até botar aqui para você comprometer publicamente do aplicativo de avisar os clientes do giro, hein? Sim, sim, com certeza. O Alex É. tava me falando que estava para desenvolver um aplicativo que dispara uma mensagem, né, ou de texto, ou alguma coisa para alertar o cliente, ó, que está na hora do giro, não Isso é? É isso aí, mesmo? é isso mesmo. A gente vai administrar essa plataforma que pelo menos uma vez por mês a gente vai estar divulgando isso, vai estar mandando essas mensagens para que a gente possa estar avisando os nossos clientes aí que é o dia do giro. Senão a gente pode avisar nas redes sociais quanto isso também, ó, para Oh, quem com acompanha, certeza, seguir verdade. lá o Ortobon Alpha Center, o Ortobon Resende Shopping, né? Resende Shopping, Ortobon Patio Mix. Então a gente E vai colocar bastante dicas lá. no dia do giro. Você pode saber, dia do giro. Então, já vamos então fazer isso daqui. A gente vai acertar um dia lá do mês e a gente vai fazer um vídeo falando aí sobre o dia do giro. É o primeiro ensinando e depois lá, hoje é dia, já girou o seu colchão hoje? Isso aí. Então, E quem estiver aí, acompanhando a gente lá nas redes vai ter essa informação aí pelo menos uma vez por mês para poder fazer o dia do giro. é assim que você lembra, tá ali roletando mesmo o Instagram, passa ali, opa, é dia do giro, chama a patroa, vai lá, se seu colchão for igual ao meu, chama os filhos também, porque é pesado, é pesadão, né, o É colchão é pesado, é grandão, pesado. colchão como eu falei, tem que dormir com cinto de segurança, porque é altão, já faz o giro. E mais curiosidades sobre higienização, cuidado com o colchão? Ô, Rafa, aí entra aquela velha história. Eu sempre costumo dizer que a prevenção é o melhor caminho, tá? Porque às vezes quando a gente vai fazer, eu não sei como é feito de fato a higienização, tá? Porque a gente acaba não aconselhando nas lojas esse tipo de Ah, é? higienização. Porque às vezes eu não conheço os produtos que são utilizados para poder fazer a higienização. Então, dependendo do produto, pode interferir as pessoas, né, na hora de estar dormindo. Então, ou seja, pessoas alérgicas, dependendo da atividade que for executar ali, pode acontecer do produto que usar ali naquele momento, pode atacar alergia. Então, ou seja, acaba atrapalhando o tratamento próprio que já existe no colchão. Então, o que a gente costuma dizer na loja para as pessoas utilizar? O uso do protetor impermeável. Uhum. Porque, olha só, se eu uso um protetor impermeável, eu não tenho o suor passando para o colchão. Automaticamente eu vou ter um colchão sempre limpinho. Eu não sei o protetor, mas às vezes fica em hotel, alguma coisa assim, Alex. O pessoal põe esse protetor impermeável, mas às vezes eu transpiro muito. Eu não sei se é um material sintético. Material. É um material, né? Um de baixa qualidade, né? Que deve Isso. ser. Às vezes o pessoal encapa ali o colchão. Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos e durante um mês eu fiquei na República da escola. E mesmo lá, 0 grau, cara, impressionante como é que aquele colchão, cara, a capa que tinha no colchão fazia transpirar, porque botava uma coisa do capa do exército ali mesmo, um curvinho. Era, Exatamente, faz barulho, né? Dependendo sim. de você ao girar ali. Então Aham. é o tipo de material utilizado. Hoje a gente trabalha com 2 tipos de protetores, por exemplo.
a Ortobon, ela tem o protetor em poliéster. Esse já não faz barulho e não absorve o calor, tá? Então você já Aham. tem por si só um protetor que vai te dar esse conforto. E a gente já tem protetor impermeável 200 fios, que é o algodão. Então você consegue trabalhar, você consegue dormir na estrutura do algodão e ele sendo impermeável. Então qual é o benefício que isso traz para o seu colchão? Você não vai sentir calor, porque o algodão por si só ele já vai te dar ali um conforto maior e vai Aham. continuar sendo impermeável. E qual a diferença desses 200, 400, 600, 600, não sei, eu já vi quanto maior o fio, melhor é a qualidade? A delicadeza. Então, Uhum. quando você trabalha com mais fios, você tem um tecido mais delicado. Então, ele vai ter um toque diferente na sua pele. Cara, e como é que faz a diferença, tá? Eu lembro que Demais. quando eu comprei o colchão, comprei um kit com, não sei se era 400 fios ou é. Cara, que diferença que dá na hora de dormir, principalmente no verão, aquela sensação de frescor, ele, de- cara, é espetacular, dá muita diferença. É, rapaz, porque é como eu te falei, eu não conhecia isso. Eu vim conhecer quando eu vim para Ortobon e quando eu casei, né? Aham. Então, a minha esposa, ela gosta muito disso. É, porque o colchão lá era, Era era tensa, era bravo, brava brava, a era situação brava. lá. Cara, eu dormia no chão quando eu, pô, saía pra viajar, fazer Eu já alguma morei em coisa. cativeiro também. Pô, Eu falo aquele colchão de cativeiro, é o né? colchãozinho de cativeiro, entendeu? Então, quando hoje eu durmo no 400 fios, então a gente sente total diferença no conforto, a gente sente total diferença na questão da temperatura do produto, do colchão, então você tem uma noite muito melhor. Então, quanto maior a quantidade de fios, mais delicado e mais fresco vai ser o É um produto. caminho sem volta, né? É. Pessoal, vou falar, é um caminho sem volta. Ou você Exa- não experimenta, porque se experimenta, já era. Ou vai lá Já e compra, era, ou já era. não dá pra voltar pro cativeiro. E é interessante, né, que a minha esposa brinca comigo, ela fala assim, olha, eu vou trocar esse colchão. Eu falo, não vai. Aí ela, mas por que que agora você não quer trocar? Antigamente você dormia num colchão pangaré, por que que agora eu não posso Colchão trocar de o colchão? cativeiro é o É tema. porque agora eu acostumei, né? Então, até estranho em hotel, dependendo do lugar, eu estranho bem. Porque o colchão hoje ele está atendendo de fato ali essa minha necessidade, né? Então eu adaptei. Então, rapaz, para acostumar com o outro é um caminho sem volta. É, pra mim o problema é travesseiro, cara. Não é nem contanto que ele não seja ortopédico, que seja igual a madeira, mas o travesseiro eu tenho um problema. Se eu pudesse levar meu travesseiro pra tudo quanto é lugar que eu vou, cara, seria ótimo. E, cara, olha só, do tanto de curiosidade que a gente tá falando sobre o colchão. Tenho certeza que, Justo, quantas dessas você não conhecia? Várias? Só umas duas aí. E olha só o tanto que dá para poder falar sobre colchão. E você tá com seu colchãozinho de cativeiro ainda. Passa lá no Ortobon para poder conhecer um pouquinho mais sobre os produtos, né? Alex, mais alguma curiosidade sobre colchão que você acha que valia a pena de ressaltar aqui também? Olha, o que vale a pena também é a gente ressaltar essa questão da forma de dormir, Rafa. Porque também muita gente acha que vai comprar o colchão e vai resolver o problema de dormir. Mas existem as posições corretas para dormir, Uhum. que faz todo um diferencial. Então, hoje, a Ortobon ela sempre indica duas formas de dormir. De lado, tá? E por isso que muita gente tem quando a pessoa tem muita dificuldade de dormir de lado, a gente recomenda abraçar um travesseiro e colocar um travesseiro entre os joelhos, porque você vai fazer uma melhor acomodação ali do corpo, né? E vai relaxar a coluna. Então, você vai ter um relaxamento maior, você vai dormir melhor. E o travesseiro, a curiosidade legal, que quando você abraça, você tem a sensação de estar protegendo algo. Então, dificilmente você vai fazer o giro ali, você vai ficar mais tempo naquela posição. E a outra é de barriga para cima, com o travesseiro um pouco mais baixo e com o travesseiro embaixo do joelho, que vai dar uma acomodação melhor na coluna. Então, além de um travesseiro novo, é muito importante se adaptar com esses dois tipos de situações, de posição correta de dormir. E o que é legal? Travesseiro.
É. Porque o travesseiro, muitas pessoas gostam do travesseiro mais macio, gostam do travesseiro mais firme. Eu costumo dizer que o travesseiro ideal, através dos estudos que a Ortobon desenvolve para gente, a melhor forma é você procurar o travesseiro que vai manter o seu pescoço reto. Então, as pessoas, umas têm um ombro mais largo, outras têm um ombro mais curtinho. Então, aqui que está o segredo do travesseiro. É sempre importante. Se o ombro for um pouquinho mais largo, o travesseiro um pouco mais alto. Se for o ombro curtinho, busca um travesseiro um pouquinho mais baixo e que vai manter a sustentação do pescoço. Pra você ver, pra mim, o travesseiro da NASA não funciona, cara. Ele me afoga. Eu fico. Cara, eu não consigo, parece que tampa meu ouvido. Eu acho que ele tem muita. Ele é bem fechadinho, aquela espuma é diferente. Ela se adapta tanto que vira até um protetor auricular, cara. E aquela sensação de abafamento não é legal. É justamente porque ela se molda a sua cabeça e ela tampa. E ela veda e aquilo me dá desespero. Não consigo, E cara. ali eu tenho uma curiosidade na loja que 50% dos clientes amam esse travesseiro e 50% não gostam Eu desse tô travesseiro. desse que odeia. Na verdade, eu odeio. Já tentei, cara, não. Uma opção legal para você é o oposto dele, que é o Pro-Látex. Que o da NASA, igual quando a gente falou, da NASA ele se molda ao corpo. O Pro-Látex ele faz uma pressão contrária, então ele vai manter a sua cabeça retinha por mais tempo. E saindo daqui eu já vou ver um travesseiro. Eu tô com problema de travesseiro. Eu acho que foi o último que eu comprei. Ele tá mais pesadinho e tá. Isso aí. Já tô com uma fazenda de ácaro e bactéria lá. E ele deu uma afundada boa. E aí, quando a gente deita, eu já olho pra Lu e falei: você pegou meu travesseiro, né? Ela, não, esse é o meu. E vou botar nome também. Isso aí. Eu vou trocar os dois já pra zerar o problema. Porque eu preciso dele mais firminho, eu gosto dele mais firminho mesmo. Sim, sim. E coisas que eu acho relevante, o Rafa, a gente levantar aqui também. A gente está vivendo um mundo muito diferente do mundo que os nossos antepassados viviam, né? Então a gente tá inventando tanta coisa, está tendo tanta tecnologia que muitas pessoas não estão identificando o porquê não está conseguindo dormir da forma que dormia anteriormente. Então hoje eu tenho estudado bastante sobre isso porque eu sou uma pessoa que durmo pouco, tá? Então, como eu durmo pouco, eu preciso dormir Pouco é com quantas qualidade. horas? Média 5 horas por noite. Sou eu também. Entendeu? Então, É. a gente que dorme pouco, a gente precisa readaptar a dormir mais. Porque a gente troca os hormônios, a gente descansa, a gente faz a higienização do cérebro dormindo. Então, ou seja, o ideal ali, segundo os estudos, é que seja ali entre 7 a 10 horas. Também não pode, a 7 a 9, tem estudos que falam que esse é o ideal. Então, a gente precisa tentar se encaixar nisso daí. Por quê? Hoje, além da gente dormir pouco, muitas vezes, principalmente no ramo que a gente atua, ontem era, vamos colocar aí 11h30, quase meia-noite, eu estava com o celular terminando de fazer um trabalho para pegar no sono. Eu vou dormir? Vou, mas o meu cérebro ele vai demorar pelo menos um período ali para poder Dá uma relaxar e desacelerada ali. atingir as 5 etapas do sono. Então, ou seja, eu preciso melhorar, aumentar o meu tempo de dormir. Então, tem que pelo menos me adaptar ali para umas 6 a 7 horas, tá? Porque isso aí já é natural em mim. Só que essas 5 horas eu preciso dormir bem. Então, eu preciso. A alimentação é importante antes de dormir, né? Então, a gente precisa ficar um tempo sem comer, sem se alimentar antes de dormir, evitar um pouco as luzes, principalmente celular, televisão, para que a gente possa ter um relaxamento maior. E hoje em dia a gente percebe, a gente acompanha que isso está mudando muito e está prejudicando muito o sono. E o sono ele é importante. A gente precisa ter criatividade no nosso dia a dia. A gente precisa ter disposição. A gente precisa estar de bom humor para poder enfrentar o nosso dia a dia. E é através da boa noite de sono que a gente muda. Hoje está muito em evidência a questão da academia. Sim. Então, tem muitos clientes de academia. Então, a gente
conversa muito com esses clientes, a gente faz uma troca. E o sono, ele também está ligado diretamente ao ganho de massa muscular. Então, além de... Porque muitas vezes a gente fala, eu vou dormir. Cara, mas o sono é o que vai regular todo o teu corpo. Os educadores físicos falam que descanso é treino. Exatamente. Descanso é treino. Exatamente. Assim como já ouviu o ócio criativo, né? Que se fala muito. Sim. Muita gente que está muito naquela correria de trabalho, muito naquela correria de agitação, esquece que a criatividade ela vai vir naquele momento que você está ocioso. Igual a gente estava conversando há pouco, que a gente gosta de dar os nossos passeios. As ideias que eu tive ao longo da minha carreira, ela foi baseada no momento, ou eu estava bem disposto, porque eu tinha dormido bem, ou naquele momento que eu estou no meu lazer. Que também são duas coisas que a gente precisa trabalhar muito. Curiosidade como é que chama a marca do meu colchão mesmo? Belona. Belona. Eu tive a ideia de que estamos aqui confortavelmente instalados nos estúdios da AB. Esse estúdio aqui, essa agência de marketing foi idealizada em cima de um Belona. Cara, essa eu não sabia, né, Gil? Eu acordei, virei para a Lúcia e tive a ideia. Eu vou tirar a parte de marketing de dentro da Safety, vou abrir a agência de marketing, vou alugar uma sala ali no Alphaville, vou tirar o podcast e foi em cima do Belona. Olha as nossas histórias se cruzando. Exatamente, Rafa, exatamente. Então, essa agência, esse podcast, aonde está agora aqui, e como me mudou, foi exatamente idealizado em cima de um Belona da Ortobon. E voltando aqui rapidinho àquela questão de como foi a minha trajetória, foi fundamental o meu sono. Porque no início eu achava que eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que correr atrás, eu não podia perder tempo. Então foi aí que eu passei a dormir pouco. Porque eu achava que enquanto eu estava dormindo, eu estava perdendo tempo para produzir, certo? Então, quando eu comecei a entender, principalmente na faculdade, que eu comecei a me especializar, eu gosto muito do tema mente, cérebro e comportamento, para entender um pouquinho como funciona a nossa vida, tomada de decisão, essas coisas e tal. Então, as principais decisões da minha vida, ela foi tomada, isso aqui não é como a gente brinca, o papinho de vendedor, eu não estou falando isso daqui só porque a gente está falando de sono, mas eu consegui ter clareza nas minhas ideias após uma noite de sono. Eu fiz uma formação que é o Empreteco. Sim, eu fiz também. Você fez também? Cara, E fiz há pouco tempo. Ao contrário, geralmente o pessoal faz em Empretec no começo de abrir um negócio. Eu fiz agora há pouco tempo. E aí quando eu virei o Empreteco, né, que a gente fala que a gente é um Empreteco, né, que o curso é Empretec, até pronunciei de forma errada. Quando eu fiz o Empretec, eu precisei fazer uma atividade. E essa atividade eu fiquei, Rafa, até 2 horas da manhã tentando fazer. Eu não conseguia desenvolver. E eu já estava nessa pegada que eu precisava descansar. Aí na época, a minha mãe estava me ajudando, eu falei, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir. Porque não está saindo nada, eu não estou conseguindo evoluir aqui, eu vou dormir. Eu sou assim, eu travo também. E aí tem pessoas que falam que é noturno, né? Eu prefiro acordar 5 da manhã. Eu também, eu sou esse. Para poder desenvolver ali. Aí eu falei, eu vou dormir. Cara, eu deitei 2 da manhã para dormir. Quando foi 5h30 eu levantei, porque eu precisava estar em Volta Redonda às 8. Eu tomando banho, aquilo que eu tentei fazer de 11 da noite até 2 horas da manhã, eu não consegui. Tomando banho após uma noite de sono, mesmo que foi curtinha, eu tomando banho, a ideia veio, eu desenvolvi o projeto ali, que era a parte final do Empretec. Sim. Então, assim, são coisas e decisões. Quando eu cheguei aqui para me tornar um franqueado, foi muito difícil a decisão. E eu precisei também dormir para que eu pudesse tomar essa decisão para poder seguir, porque era uma coisa que ia transformar, ia mudar a minha vida. Podia ser para bom quanto para ruim, né? Graças a Deus está dando certo até o momento, mas foi dormindo
eu fui dormir, eu estava muito indeciso no que eu ia fazer, e aí eu tomei a decisão, deitei e dormi. No outro dia eu já estava com a decisão tomada. Então é muito importante também para a gente tomar a decisão e as decisões mais assertivas, porque você faz uma higienização. A gente tem muito hábito de pensar muito no negativo, né? Sim, Principalmente quando a gente está cansado. sem Então, dúvida. quando você dorme, faz uma higienização do que a gente chama que é a higienização do sono. A mente elimina tudo que não é favorável a gente, e ali no outro dia você está com mais, você está mais propenso a tomar uma decisão mais assertiva. Então, as minhas decisões sempre são no período da manhã, após uma boa noite de sono. Então fica a dica aí para você que assistiu esse podcast. Chegou até o final aqui, 1 hora e quanto, Gil? 1 hora e 20 de Nossa, episódio e passou rápido, você hein? não sabe. Eu tenho certeza que você vai assistir esse podcast e é 1 hora e 20 de informações úteis que você vai poder melhorar sua noite de sono, conhecer mais sobre seu colchão, conhecer mais das dicas que o Alex deixou aqui para que você tenha uma noite saudável e que não acorde espirrando também. É isso aí. Alex, alguma consideração final aí pra gente? Rafa, eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar aqui, né? Porque é como a gente estava conversando, muita coisa não é falado, porque às vezes a Uhum. gente está no momento ali de venda, até o próprio cliente acaba não estando com aquela total disponibilidade para poder entender determinadas coisas, até a correria do dia a dia, né? Então, esse espaço aqui e poder falar um pouquinho sobre o ramo de colchões, que muita gente acaba não se aprofundando no assunto, é muito importante. Porque aqui a gente não fala só de colchão. Se você vê, a gente falou de colchão poucas vezes, Sim. mas o que o colchão pode trazer em benefício à nossa vida é muito importante. E, infelizmente, a gente acaba negligenciando, eu fiz muito isso na minha vida, negligenciando uma boa noite de sono, o que acaba atrapalhando um pouco o desenvolver e até mesmo a nossa saúde. Então, esse espaço é interessante para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso e que quem está assistindo aqui possa aproveitar um pouquinho dessas informações e possa também estar melhorando as noites de sono aí, Legal, Alex. tá? Bacana, cara. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui falar dessas dicas importantes que aparentemente a gente não lembra, né, no dia a dia ali. E acaba. Tem um estudo, eu não lembro quanto tempo a gente passa deitado mesmo, Um cara. terço da nossa vida. 1 terço, até eu já, você passa 1 terço naquele colchão amarelado, pesado, cheio de ácaro. Então, E se a gente parar para pensar, uma vida média aí de 90 anos, a gente passa 30 anos dormindo. 30 anos dormindo. Caraca, eu quero realmente chegar aos 90 anos para ter 1 terço da minha vida dormindo. 90 anos eu acho uma idade Dá para boa, chegar, dá né? boa. Dá para chegar. Hoje chega fácil com a medicina aí. E se você notar, da segunda temporada pra cá, Gil, depois põe uma fotinha aqui. Olha aí, eu emagreci, você nem viu, né? Eu quero dizer aqui, eu emagreci, você nem reparou. Aí, ó, doutor Paulo, obrigado. Tô lá no tratamento, doutor Paulo também, ó. Olha aí. Ah, viu? Da segunda ou terceira temporada. Eu tava aqui, olhei aqui na câmera, eu falei, que eu tava terminando o último episódio da segunda temporada. Eu olhei e falei, não dá. Gente, isso aqui tava dobrando aqui, ó. Tava sem pescoço, ó. Tem pescoço, ó. Você pode ver. Na segunda temporada, ó, não tinha pescoço, agora tem pescoço. O Gil vai botar um antes e depois aqui da. Tava redondo, agora eu tô aí, tá vendo? Noite de sono boa, acordando 5 da manhã pra ir na academia, entendeu? Isso Então, aí. pessoal, faça como eu faço. Olha aí, compre o colchão ortobon e tenha boas noites de sono. Alex, É isso meu aí, amigo, meu irmão. valeu, muito obrigado, cara. E, pessoal, mais um episódio da terceira temporada aqui do Rafa Podcast. Não é possível que você vai perder esses episódios. Toda terça-feira vai no ar. Que horário, Gil? Às 7 horas, 19 horas, em ponto, horário britânico. Toda terça-feira um novo episódio às 19 horas e você não pode perder. Então, a gente já sabe, aquela mesma coisa que a gente sempre termina falando. Se você não segue ainda no YouTube, vai lá, passa a nos seguir, aperte o sininho para receber em primeira mão
cada novo episódio, né? Toda terça-feira, às 19 horas, vai ser lançado. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, rafa.podcast, no YouTube também, rafa.podcast, e em todas as redes de stream, para você não ter desculpa de falar que não ouviu. Se você passa o dia inteiro dentro do carro como eu, vai lá, conecta no Spotify no seu carro e faz aquela viagem, vai ouvindo lá, Rafa Podcast. Igual meu amigo Wesley, que faz toda vez e printa e posta a gente lá nos Estados Unidos. Ele vai trabalhar para aquele trânsito lá de Miami, tá ouvindo sempre o Rafa.podcast. Valeu? Gente, então muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Vai lá nas redes sociais do Alex. Fala de novo aí, Alex. Alex, traço Sandro 5139. Eu marquei. A gente vai tá na legenda aqui também. Instagram complicado, hein, cara? É meio complicado. Podia ser Alex Ortobon, Alex Colchão, né? Alex Doutor Bactéria, alguma coisa assim. Isso aí. E foi a Ana Paula que criou pra mim. Ah, valeu, Ana Paula. Vou falar com a Ana Paula. Ela precisa da agência de marketing. Vou falar com a Ana Paula. Precisa da agência de marketing, o AB Vou trazer a Marketing. Ana Paula aqui pra conversar com o Rafa. Você tá precisando vir pra cá, Ana Paula. E era pra estar aqui também. E as redes sociais da Ortobon? Ortobon Patio Mix, Ortobon Resende Shopping e Ortobon Alpha Center. Ou seja, você encontra também essas unidades nesses locais aqui. E a gente vai deixar descrito aqui na legenda também, botar um telefone aqui de contato e vai lá nas redes sociais se você tiver dúvida. E o Alex se comprometeu que vai colocar o hashtag Dia do Giro. Isso pra aí. você poder girar o seu colchão, tá bom? Valeu, Alex, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.